Meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Nani e eu sou do canal Vem com a Nani, tá certo? Pra quem não me conhece e gostaria de me conhecer melhor, se inscreve aqui no meu canal, onde tem escrito aqui inscrever, uma tarjazinha em vermelho. Aperta no sininho para que vocês sejam notificados nos próximos vídeos que eu enviar, que eu postar aqui no canal para vocês. Deixa o joinha também, que é para o YouTube entender que o vídeo é legal e poder compartilhar com outras pessoas, tá certo? Meu beijão especial para cada um de vocês. Hoje eu vim trazer para vocês a parte 2 do meu testemunho. Para quem também não assistiu, vai aqui no playlist, procura a parte 1 do meu testemunho. É onde eu conto pra vocês um pouquinho da minha história, da minha gravidez ectópica. E hoje eu vou contar pra vocês como aconteceu a gravidez da Isabela, ok? No vídeo anterior, eu contei pra vocês todo o meu processo, até eu descobrir a minha gravidez ectópica, todo o processo até eu retirar minha trompa, né? E agora eu vou contar pra vocês como iniciou a minha caminhada para a gestação da Isabela. Eu, depois de toda a cirurgia, né, eu fiquei com meu coração bastante entristecido, né? Um pouquinho de falta de fé. E eu duvidava um pouco de que eu pudesse ainda gerar. Mesmo Deus já tendo dito, né, que Ele iria me abençoar, me agraciar com mais um filho. E mesmo assim, o coração duvidoso do ser humano, ele existia no meu coração. Meu coração era um coração duvidoso. E aí, eu fui uma certa vez para um médico do meu filho mais velho, levar ele para uma consulta. Chegando lá, eu encontrei uma irmã em Cristo minha. E essa irmã em Cristo minha, ela soube do processo que eu passei com a minha gravidez ectópica. Ela virou para mim e falou assim: olha, Deus manda te dizer que Deus vai te tratar muito. Você já viu como se trata um peixe? Falei, mais ou menos. Ela já pegou do início como se trata um peixe? A gente abre a barriga, a gente esfrega com tipo uma faca para tirar todas as escamas, a gente arranca os olhos, a gente faz isso e faz aquilo. Aí eu fiz assim com a cabeça. Ela falou, assim Deus vai te tratar. Eu falei, amém, se for da vontade dele que eu venha ser tratada dessa forma, que assim seja. Mas aí ela continuou, e aí ela lançou sobre mim uma sentença. Ela disse pra mim assim, você não vai ter mais filhos. O único filho que você vai ter é esse aí, que era o meu filho mais velho que estava comigo. Trate de cuidar dele, porque você não vai ter mais filho. Só que Deus não deixou eu receber aquela palavra. E internamente, entre eu e Deus, eu repreendi aquela palavra. Falei, tá repreendido em nome de Jesus, porque eu ainda mesmo que eu estivesse com meu coração duvidoso, eu tinha a minha fé também que poderia acontecer. E eu repreendi, falei, tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não aceito essa palavra na minha vida. E aí, eu fui pra consulta do meu filho, mas aquela palavra, ela não saía da minha cabeça. E eu voltando pra casa, eu dobrei os meus joelhos no chão, e eu fiz com Deus um voto com Deus. E também fiz prova com Deus. Eu falei, meu pai, eu quero do Senhor 2 respostas do Senhor. Quero que o Senhor use 2 vidas para me dizer se realmente aquela palavra é válida para minha vida, porque se for assim eu vou ter que aceitar. Se também não for válida, eu também quero que o Senhor use as duas pessoas também para me dizer que não é do Senhor aquela palavra. E assim eu segui adiante. Mas só que aquela palavra, irmão, muitas vezes a gente recebe as palavras negativas na nossa vida e a gente fica martelando na nossa cabeça aquela palavra negativa. E aí aquela palavra, ela remoinha no meu coração, ela remoinha na minha cabeça, dizendo pra mim que não iria mais acontecer. E aí passou alguns dias, eu chorava muito, eu sofria muito, e eu perguntava a Deus se Deus podia mudar aquela sentença na minha vida, mesmo se aquela sentença fosse verdadeira. E aí, o que aconteceu? Quando passou também alguns dias, eu creio que por volta de um mês daquela palavra que tinha sido lançada na minha vida, Deus me levou a um culto na minha congregação, onde Deus usou uma irmã para falar pra mim, que eu tivesse fé, que eu tivesse esperança, porque Deus ia fazer cumprir na minha vida aquilo que Ele prometeu. Ainda assim, eu questionei a Deus, falei a Deus, meu Deus, eu quero que o Senhor me diga com todas as palavras, porque eu não consigo entender ainda quando o Senhor fala entre linhas, eu ainda não tenho esse discernimento. E aí, naquele momento, eu continuei a oração, mas já me criou mais esperança. Quando passou mais um tempo, eu acho que cerca de um mês, isso eu estava aguardando, só para vocês entenderem, uma consulta num hospital que era especializado para pessoas tentantes. Ele é chamado Hospital da Mulher, aqui em Salvador. E eu estava na fila de espera. Muitas pessoas demoravam o prazo de 1 a 2 anos para serem chamadas.
E aí eu tava aguardando também ser chamada. Sim, voltando, minha cunhada teve aqui um dia, uma terça-feira à noite, e falou pra mim assim: vamos numa igreja, uma igreja que eu já fui há uns anos atrás, que eu já fui membro dessa igreja. Vamos lá fazer uma visita. E aí eu falei assim: ah, não sei, e tal. Ela falou: vamos, o culto começa às 7h30, a gente vai de Uber e a gente volta de Uber. Eu falei: tá certo, então vamos. E aí me arrumei todo e fui pra congregação. Chegou lá, foi um culto maravilhoso, né? E acabou, finalizou o culto. Minha cunhada pediu ao apóstolo, né, que tava pregando naquela noite, que orasse por mim. Mas ela não falou nada do que estava acontecendo na minha vida. Ele orou pra mim, orou por mim, né? E no finalzinho da oração, ele falou pra mim assim. Ele falou: filha, Deus manda te dizer que o inimigo, eu falo pra vocês me arrepiando. Todas as vezes que eu conto isso, eu me arrepio. Ele falou: o inimigo usou a boca de uma pessoa que não era descrente, era crente, para te dizer que não iria mais acontecer. Mas só não vai acontecer se você desacreditar. Porque quando você menos esperar, eu falo pra vocês aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, toda arrepiada. Ele falou assim: quando você menos esperar. E apontou pra minha barriga e falou: você vai fazer um exame e vai estar aí. E aí eu me rendi aos pés do Senhor, glorifiquei o nome do Senhor e me apeguei nessa palavra. E aí eu vi que Deus verdadeiramente tinha me respondido. Fui pra casa com meu coração alegre, mas né, com a minha fé renovada. E aí continuei na esperança. No terceiro mês, após eu ter ouvido aquela palavra, eu recebi uma ligação do hospital dizendo que surgiu uma vaga para eu me encaixar lá na médica geneticista. Eu glorifiquei ao nome do Senhor porque existe uma demora. E foi muito rápido o meu chamado. Eu entrei, né, no hospital, fiz a minha primeira consulta, onde eu já estava com todos os meus exames em mãos, porque a médica da onde eu fiz o pré-natal da minha gravidez ectópica já tinha me passado todos os exames. E aí eu fui com todos os exames em mãos. Exame de coagulação, exame de... tudo quanto é tipo de exame para saber o porquê que eu não conseguia gerar e segurar uma gravidez. E aí quando chegou lá, todos os meus exames estavam ok. O único exame que deu alterado foi o exame da progesterona, que é um hormônio que tem no nosso organismo, que se a gente não tá com esse hormônio normalizado, ele leva a abortos espontâneos. E aí, no primeiro mês, ela fez pra mim: vamos tentar um ciclo natural. Eu vou dizer pra você aqui os dias que você vai ter relações, e uma vez por semana você vem pra gente fazer uma ultrassom pra gente saber como é que tá a sua ovulação. E assim eu fiz. Eu fiz o meu primeiro mês de tentativas. E aí fiz as ultrações, eu tive a ovulação, tudo ok, bonitinho, porém eu não consegui engravidar naquele mês. O segundo mês ela iniciou, que após a minha ovulação eu iria iniciar com a progesterona sintética, que foi o Dufaston, e eu iniciei para que ele fizesse uma camada mais grossa de endométrio no meu útero e eu pudesse segurar o meu bebê. E não aconteceu a gestação. No terceiro mês, ela decidiu pra mim fazer o primeiro ciclo com um indutor de ovulação, que é o Clomid. Ela falou pra mim que nós iríamos fazer 3 tentativas com o Clomid. Caso não desse resultado, a gente ia aguardar um período de 3 meses e tentar novamente um novo ciclo. Lá naquele hospital, eu via pessoas que já estavam lá 3, 4, 5 anos tentando engravidar e não conseguia. Eu tinha relatos de pessoas que estavam sendo tentantes há 10 anos, há 15 anos e não conseguiam. E aquilo entristecia o meu coração, né? Porque eu ficava questionando um pouco a Deus o porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós que somos tolos em perguntar a Deus o porquê. Aí, quando chegou no terceiro ciclo, eu iniciei o Clomid, fui fazer a ultrassom seriada pra saber se eu tinha ovulado naquele mês. E quando na ultrassom seriada, foi constatado que eu tinha conseguido sim uma quantidade de óvulos ali no meu ovário, mas só tinha um óvulo amadurecido o suficiente para eclodir, para sair de dentro do meu ovário, e era do lado onde eu não tinha trompa. Então aquele mês seria um mês que eu não conseguiria engravidar teoricamente, né? E aí a médica falou, me explicou direitinho que eu tinha ovulado do lado onde eu não tinha trompa, e seria uma coisa assim, quase que muito distante do possível, mas que para Deus nada é impossível. Ela lançou essa palavra sobre mim. Ela falou: para Deus nada é impossível. Eu falei amém, fui pra casa. Quando faltou um dia pra a minha menstruação descer, eu fui até a farmácia, comprei um teste de farmácia, porque eu precisava fazer esse teste de farmácia pra quando a minha menstruação descesse, eu iniciar o segundo ciclo com o Clomid.
Na verdade, ela tinha passado pra mim um exame de sangue. Só que eu falei que eu não iria gastar dinheiro com exame de sangue, eu iria fazer de farmácia. Se de farmácia desse negativo, eu ia descansar minha mente, minha menstruação iria descer e eu iria iniciar o segundo ciclo com o Clomid. E aí, naquela tarde, eu comprei o teste de farmácia. E aí, no dia que era pra minha menstruação descer, eu fiz o teste de farmácia. E aí, pra honra e glória do Senhor, né, para o nome dele ser exaltado, glorificado, apareceu uma linhazinha fraquinha, muito fraquinha. Eu falei, não é possível. A médica me disse que eu tinha ovulado do lado onde eu não tinha trompa. Como isso vai acontecer? Aí no dia seguinte, eu aguardei que daria um dia de atraso menstrual, eu corri no laboratório, fiz o exame e pra minha surpresa era um positivo. Eu tava com a taxa de hormônio beta com 200 e fração, não me recordo, 232, se eu não me engano. E eu glorifiquei bastante o nome do Senhor. E passando 2 semanas eu tinha novamente uma consulta com a médica, que seria uma consulta que era caso eu não tivesse engravidado, porque nas contas dela eu não iria engravidar naquele mês. Eu iria ter uma nova consulta pra ver se eu iria ovular novamente. E aí quando eu cheguei lá, contei pra ela, mostrei o exame e ela falou, vamos lá ver, fez a ultrassom. E quando ela fez a minha ultrassom, ela constatou que realmente eu estava grávida, que realmente a minha gravidez ela tinha acontecido pelo lado que eu não tinha a trompa, que o meu lado... Eu ovulei do lado direito, que eu não tenho trompa, e a minha trompa esquerda, ela simplesmente se moveu, captou o óvulo do lado direito, jogou novamente pro esquerdo, lançou pro útero e ocorreu a gravidez. Coisa inexplicável, coisa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ela chamou todos os médicos, foi aquela alegria, e contou pros médicos o que tinha acontecido comigo, aquela situação, porque era coisa rara. E o coraçãozinho da minha bebê já estava batendo dentro do meu ventre com apenas 6 semanas. E aí começou a luta de passar os 3 primeiros meses, né? Era segredo, até os 3 primeiros meses, das 12 semanas, ficou somente eu e a minha família sabendo. Eu orando e apresentando aquela gestação ao Senhor, né? Eu orava bastante pelaquela gestação. Quando completou as 12 semanas, eu dei o meu testemunho na igreja, falei que eu estava grávida, né? E contei toda aquela situação. E até então, só felicidade. Só que o inimigo, ele gosta de atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida. E Deus, ele também nos coloca muitas vezes à prova, para testar a nossa fé. E aí, quando chegou nas 23 semanas que eu fui fazer a minha gestação morfológica, foi constatado que a minha bebê ela estava com o percentil abaixo do esperado. O que é isso? Ela era uma bebê muito menor do que os bebês esperados para aquela idade gestacional. E além do mais, o perímetro cefálico, que era a cabeça da minha bebê, ela estava muito menor do que o esperado também para aquela idade gestacional. E daí começou a minha luta. O médico destacou em piloto verde cana todas as minhas ultrações, que eu estava abaixo, que minha bebê estava abaixo do percentil esperado, que o perímetro cefálico da minha bebê era alterado. E aí ele começou a investigar se a minha bebê não tinha microcefalia. A cada 15 dias eu fazia uma nova ultrassom. E como eu era hipertensa, eles achavam que eu não estava ganhando, que a minha bebê não estava ganhando o peso suficiente devido à minha placenta não estar com funcionamento bem. Porém, eu fiz ultrassom com Doppler e a minha placenta ela estava funcionando. Eles não conseguiam entender por que a minha bebê estava tão abaixo do peso. Continuou, a cada 15 dias eu fazia uma nova ultrassom e a cada 15 dias eu recebia a mesma sentença. O perímetro cefálico da sua bebê está abaixo do percentil. E aí os médicos começaram a questionar se poderia ser uma microcefalia. E me faziam um monte de perguntas se meu filho tinha nascido normal, meu primeiro filho, se na minha família tinha alguém com microcefalia, e eu falava que não, e eu só ficava cada vez mais apreensiva. E o meu esposo me perguntava por que a cabeça dela é menor e eu não falava, eu não contava para as pessoas, e eu ficava no Google pesquisando, e todo mundo que tinha a gestação com a mesma semana que eu, o perímetro da cabeça era normal, era maior do que a da minha bebê. Quando eu colocava o perímetro cefálico da minha bebê na tabela de perímetro cefálico para aquela idade gestacional, mostrava que era uma bebê com microcefalia. E assim eu fui ficando apreensiva. E o medo novamente tomou conta de mim. Eu orava ao Senhor, mas eu ficava entristecida, eu ficava perturbada, eu ficava abalada, eu ficava desestruturada. E no dia do meu chá de fralda, quando eu tava com 32 semanas, eu fui fazer novamente uma outra ultrassom e a médica falou pra mim que eu estava totalmente sem líquido. Que eu corresse pra uma emergência porque a minha bebê poderia entrar em sofrimento fetal e vir a óbito. E tava tudo preparado pro meu chá de fralda.
E eu falei, eu vou ao meu chá de fralda e na manhã seguinte eu vou na emergência. E eu fui pro meu chá de fralda, pra quem me conhece viu que eu estava completamente abalada. Mas eu estava ali com um sorriso no rosto, mostrando ser forte, mas meu coração ele estava apertadinho. No outro dia, eu fui pra emergência, e aí imediatamente me internaram na emergência. Eu fiquei na emergência durante 3 dias, esperando pra saber se eles iriam fazer uma cesariana pra mim de emergência naquele momento. Mas eles resolveram aguardar uma nova ultrassom de lá da maternidade onde eu estava. E quando eu fui fazer a ultrassom de lá da maternidade onde eu estava, o médico de lá, uma médica de lá, ela fez a ultrassom e ela falou, mãe, eu vou te dizer, eu realmente vejo que a cabeça da sua bebê é uma cabeça menorzinha. Eu realmente vejo que a sua bebê ela está um pouquinho abaixo do peso, mas eu não consigo ver a gravidade que todas essas ultrassons me mostram. E aí ela disse pra mim aqui, vai tudo bem com a sua gravidez. Você já tem líquido novamente, porque o nosso corpo ele tem o poder de repor o líquido perdido. Pra mim aqui, você não tem necessidade de fazer uma cesariana e tirar sua bebê antes da hora. E como a maternidade era diferente da maternidade que eu estava fazendo pré-natal, porque eu ainda não podia ir pra maternidade, pra emergência da maternidade que eu fazia o pré-natal, porque eu só podia ir pra essa maternidade, pra emergência dessa maternidade com 35 semanas, eu tava apenas com 33. E aí eu tive que ir pra outra. Eu fui pra essa outra e tá. E aí o médico me deu alta, eu fui pra casa. E aí no dia, acho que passando 2 dias, eu tinha consulta com o meu médico mesmo. E o meu médico, ele simplesmente não aceitou também a ultrassom de lá dessa maternidade. Ele falou que ele só aceitava a ultrassom da maternidade que eu fazia o pré-natal. E passou pra mim uma outra ultrassom da maternidade, onde eu fazia o pré-natal, e foi constatado a mesma coisa. A única coisa que pra eles estava normal é que realmente eu não tava mais com a perda de líquido, mas continuava com todos os dados. A minha bebê era uma bebê com menos de 2 quilos. Eu tava já com 35 semanas, a minha bebê era uma bebê abaixo de 2 quilos. Era uma bebê que ainda tava também com o perímetro cefálico abaixo do esperado. E ele falou pra mim assim, Rejane, daqui a 2 semanas eu vou marcar a sua cesariana, porque não tem mais necessidade de deixarmos a sua bebê aí dentro da sua barriga. Ela não tá ganhando peso, ela pode entrar em sofrimento fetal devido a você ser hipertensa, a sua placenta ela não funcionar mais perfeitamente. E aí, ele agendou a minha cesariana. Quando eu estava com 36 semanas e 5 dias, eu fui pra emergência, no dia marcado por ele. Chegando lá, os médicos me encaminharam pra fazer a cesariana. E aí, eu sabia que a minha bebê, ela poderia vir uma bebê bastante pequena, que ela poderia vir a ter que ficar na UTI. E eu também sabia que o perímetro cefálico dela, pra não ser microcefalia, ela tinha que vir com o perímetro cefálico acima de 31,5 ou 31,5. Mas se ela viesse com 31,4, ela seria uma bebê com microcefalia. E aquilo ficou na minha mente gravada.